O assassinato em uma casa noturna da capital. Imagens mostram discussão que terminou com um jovem baleado por policial militar à paisana, que está preso. Furto em Ipira, no oeste do estado. Bandidos invadem loja de armamentos na cidade e fogem com dezenas de armas curtas e longas. A chuva em Santa Catarina. Governo do estado anuncia medidas para mitigar os efeitos das chuvas em Santa Catarina. Futebol. Chapecoense encara o Paysandu na abertura da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma campanha a favor da vida. Outubro Rosa relembra a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com novas informações sobre o empresário morto durante uma confusão em uma casa noturna de Florianópolis. O policial militar que atirou no rapaz e o segurança da boate passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões mantidas pela justiça. O velório e o sepultamento ocorreram no cemitério São Francisco de Assis, no bairro Itacorubi. Tiago Kiki de Melo, de 28 anos, era empresário, proprietário de uma estética automotiva no bairro João Paulo. O jovem foi assassinado por um policial militar à paisana durante uma confusão na casa noturna relacionada ao pagamento da conta. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Tiago chega para pagar a conta de R$ 1.800. Houve discussão e depois uma briga generalizada. Durante a confusão, o policial militar à paisana saca a arma e atira contra Tiago. Ele ainda foi pisoteado após levar o tiro. Tiago não foi socorrido por ninguém na boate e já estava sem vida quando os socorristas chegaram. De acordo com a Polícia Civil, o policial que estava na boate e atirou em Tiago disse que fazia segurança privada na boate com o uso da própria arma de fogo, prática que é considerada ilegal. O policial lotado no 4º Batalhão da PM e o outro segurança da boate foram presos em flagrante e passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira. Ambos estão respondendo pelo crime de homicídio, foram submetidos à audiência de custódia. Eu tive o cuidado de estar representando pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e ambos permanecem presos. Uma loja de armamentos foi furtada na madrugada desta quarta-feira em Ipira, no meio-oeste do estado. Mais de 100 armas de fogo foram levadas. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento do furto, que ocorreu por volta de 1h20 da madrugada desta quarta-feira. Os criminosos chegaram neste carro de cor vermelha. Eles invadiram a loja de armamentos pelo teto do estabelecimento e arrombaram o cofre de armas da empresa. Os ladrões fugiram com cerca de 150 armas de fogo, curtas e longas. Pouco tempo depois, todos fugiram com o mesmo carro de cor vermelha. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A Polícia Militar faz buscas na tentativa de encontrar os criminosos. A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje uma operação para desmantelar uma rede de operadores financeiros que presta os serviços a organizações criminosas de todo o Brasil. Foram cumpridos mandados em 9 estados do país, Santa Catarina entre eles. Os agentes da Polícia Federal e os fiscais da Receita Federal cumpriram 10 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 62 de busca e apreensão em 9 estados do país. A Justiça decretou também o sequestro de bens imóveis e de veículos, além do bloqueio de valores em contas bancárias de investigados e de empresas. Foi apreendida grande quantidade de gado em uma propriedade rural vinculada a um dos líderes da organização criminosa. Segundo as investigações, em 3 anos, o grupo fez depósitos de dinheiro em contas de empresas de fachada com sócios laranjas da ordem de R$ 1,2 bilhão. Informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontam que os depósitos eram feitos todos os dias em bancos de todo o país. Parte do dinheiro era convertida em criptomoedas e enviada a carteiras operadas no exterior. Lá, eram convertidas em dólares para pagamento de fornecedores de drogas e de armas. O dinheiro serviu para a compra de um imóvel de luxo em Itapema, litoral norte catarinense, e até para pagar
cirurgias de estrangeiros em hospitais de alto padrão de São Paulo. A investigação apontou ainda que diversas outras empresas de fachada participaram do esquema com o envio de ativos virtuais a doleiros, que eram os responsáveis pela evasão de divisas e pela lavagem de dinheiro dos mais diversos crimes em todo o país. Os envolvidos vão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, operação de instituição financeira ilegal e uso de documento falso. E o CiberGaeco do Ministério Público Estadual deflagrou hoje a Operação Cabala para combater fraudes bancárias e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados em Santa Catarina e em outros 2 estados do país. Foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 59 ordens de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú. Em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos nas cidades de Florianópolis, Porto Belo, Bombinhas, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, São José, Marema e Maravilha. Também foram cumpridos mandados nos estados de São Paulo e Goiás. A operação desarticulou um grupo criminoso que se aproveitava de uma brecha no sistema de controle de garantias de uma instituição financeira para fazer transações fraudulentas com o uso de contas em nome de laranjas. Também eram utilizados dispositivos de cobrança vinculados a estabelecimentos comerciais falsos para a simulação de operações legítimas. O grupo obteve 3,5 milhões de reais com os golpes. Foram bloqueados ativos financeiros, imóveis, veículos e embarcações pertencentes aos investigados. Já o GAECO do Paraná prendeu 2 pessoas em uma ação para desarticular uma rede de comércio de pornografia infantil a partir de aplicativos de mensagens. Teve mandado cumprido aqui em Santa Catarina. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 9 estados do país. Em Santa Catarina, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Lages, na Serra Catarinense. 2 pessoas foram presas em flagrante nos estados de São Paulo e Maranhão. As investigações começaram em 2023, a partir de uma denúncia anônima. Na primeira fase da operação, um casal de Telêmaco Borba, no Paraná, foi preso por vender pornografia infantil na internet. Os 2 foram condenados a 6 anos de reclusão. Os alvos desta segunda fase são pessoas que teriam comprado as imagens deste casal, o que também caracteriza crime. Esse casal, posteriormente, foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão. Na sequência, foram identificadas as pessoas que teriam comprado esse material do casal, e nessa fase, o que se busca são provas a respeito desses crimes cometidos por essas pessoas que residem em diversos estados do Brasil. A seguir no Band Cidade, a política é destaque com um comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, governador Jorginho Melo concede entrevista coletiva sobre a chuva intensa em Santa Catarina. Os detalhes logo após o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade, já comigo aqui no estúdio Cláudio Prisco Paraíso, para falarmos sobre política hoje no Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Como Boa noite. Rodrigo? Tudo Tranquilo? bem? Tudo tranquilo. Prisco, vamos falar de eleições, afinal de contas, dá para a gente falar que teve algum derrotado, um grande derrotado nesse pleito do último domingo? Temos sim, Rodrigo. Mas primeiro vamos para o CNPJ. Foi aquilo que falamos ontem aqui. A esquerda, particularmente o PT, que é a principal sigla desta ideologia, deste contexto ideológico, em Santa Catarina foram verdadeiramente dizimados. Mas, no CPF, nós temos o grande derrotado. Aqui está ele. Este seria o zero à esquerda. O zero à esquerda. Foi colocado no segundo turno, amigo, compadre e correligionário de Lula da Silva. Diante do grande resultado, fez um pouquinho menos de 30%. Lulinha, paz e amor, um pouquinho mais de 30%. Lá no segundo turno de 22%. Aí foi entregue um orçamento bilionário, que suplanta mais da metade dos ministérios da esplanada sob Lula III. O Sebrae, presidente nacional, correndo o país. E aí, largou de mão
tanto Santa Catarina, nos seus interesses administrativos, dentro do SEBRAE, como também sob o aspecto partidário. Porque continua na presidência do PT. E aí o PT conseguiu a pérola, a façanha de eleger 7 prefeitos. Desde o ano passado eu venho dizendo, vai bater na casa da dezena. Deu 7. Vamos a eles. Aqui, os 7 em que o PT ganhou. O maior deles, Campo Herê, com um pouco mais de 9.500 habitantes. Depois, também no oeste, tem Paraíso, Passos Maia, Chavantina, Saltinho e Bandeirantes. E vale lembrar, dos 6 deputados do PT em Santa Catarina, 2 federais e 4 estaduais, apenas Ana Paula Lima é que é do Vale, o resto é tudo do oeste. Mas teve uma cidadezinha no sul, Santa Rosa de Lima, com 2.000 habitantes. Essa foi a vitória do PT em Santa Catarina. Temos 7.620.000 habitantes e o PT vai governar 30.000 pessoas. Próximo telão. Aí o carinho. Eu quero saber se esse carinho vai ser preservado. Porque Lulinha é candidatíssimo à reeleição. E como é que vai ser? Lá em 2026? Sim, porque as prefeituras conquistadas representam 2,3% delas em Santa Catarina. Próximo telão. Aí nós temos Bolsonaro com o Jorginho. Bolsonaro não funcionou, não. Não funcionou em Santa Catarina, não. Isso precisa ficar bem claro. Ele funciona em eleição nacional, que é também eleição estadual. 18, 22. Mas na municipal, ele não participou da de 20, mas participou dessa, em 24. Até porque está desempregado. Telão. Ele pernoitou em Balneário Camboriú. E depois pernoitou em Criciúma. E os 2 foram derrotados. Candidatos do PL. Aliás, de performance abaixo da crítica. Peter Lee, em Balneário Camboriú, Ricardo Guide, em Criciúma. Próximo telão. Esses 2, como eu disse, foram resultado da força de Bolsonaro. Em 18, Carlos Moisés da Silva, um ilustre desconhecido. Coronel bombeiro da reserva. Aliás, uma nuvem passageira, assim como chegou, desapareceu. Jorginho Melo não, já tinha estrada. 4 mandatos de estadual, 2 de federal, foi presidente da Assembleia, senador, mas o apoio de Bolsonaro foi fundamental para chegar ao segundo turno e para ganhar a eleição. Vamos lá? Esse foi o grande vencedor, não foi Bolsonaro. Quem proporcionou ao PL 90 prefeituras foi Jorginho Melo. Assim como Décio Lima foi o grande derrotado, Jorginho Melo foi o grande vitorioso. E para encerrar, o mapa de Santa Catarina. Porque o nosso estado foi um dos poucos no Brasil em que as eleições foram liquidadas no primeiro turno. Meu caro Rodrigo. Ok, Prisco, obrigado pelas informações, pelo comentário e até amanhã. Até amanhã. Vamos em frente com o Band Cidade. Com a previsão de chuva forte nos próximos dias, o governo de Santa Catarina anunciou medidas para amenizar o impacto das chuvas na vida das pessoas. Evitar tragédias e proteger os catarinenses das chuvas dos próximos dias. Estes foram alguns dos assuntos tratados nesta quarta-feira durante uma coletiva de imprensa do governo do estado. De acordo com a Defesa Civil do estado, está prevista uma variação entre 150 e 200 milímetros até a próxima sexta-feira. Por isso, o governo de Santa Catarina anunciou algumas medidas para mitigar os efeitos das chuvas, principalmente na região do Vale do Itajaí. O governador Jorginho Melo destacou o que está sendo feito para evitar estragos, como o fechamento das comportas na região e obras de dragagem no rio Itajaí-Açu. Estamos prevenindo para que as pessoas fiquem ligadas
As barragens nós estamos fazendo as devidas manutenções, a de Ituporanga, né? Só para você sentir o valor, para vocês entenderem o custo que custa uma manutenção, nós vamos gastar em Ituporanga 23 milhões para fazer a manutenção. Dizer assim, vai fazer uma barragem nova? Não, manutenção, porque nunca foi feito. Vamos tirar as comportas, enfim, fazer um negócio definitivo para dar segurança. Estamos fazendo a dragagem, o desassoreamento do rio, tirando tudo aquilo que vocês sabem, pneu, portão de cerca, geladeira, lona, enfim. Apesar da previsão, os efeitos da chuva este ano devem ser menores. Mesmo assim, a Defesa Civil está de prontidão para auxiliar a população. É fundamental que a população siga as orientações, os alertas das defesas civis, tanto municipais quanto da Defesa Civil Estadual. E que ela não se coloque em risco por algo que pode ser evitado. Então, evitem áreas de encosta quando tiver qualquer sinal de movimento de massa, árvores inclinadas, muros inclinados, rachaduras no solo. Evitem áreas alagadas. O mais importante, sigam as orientações dos órgãos oficiais e todos se protejam. Bom, e a quinta-feira vai seguir com influência das áreas alongadas de baixa pressão no sul do país e da circulação marítima no litoral de Santa Catarina. Vamos ao mapa? O dia vai ser instável e chuvoso em todo o estado, é o que mostra o nosso mapa com as informações da Epagre-Ciram. Para esta quinta-feira, os totais de chuva mais elevados vão ocorrer na faixa leste do estado e também no Vale do Itajaí. Só que no oeste do estado tem risco de temporais localizados até com queda de granizo. As temperaturas não vão subir muito durante o dia, com máximas em torno dos 20 graus na maioria das regiões. Vamos ver aqui no telão. Na capital, mínima de 17, máxima de 20 graus. Em Joinville, a mínima vai ser de 16 e a máxima de 18, que é a mesma variação de temperatura prevista para Blumenau. Mínima de 16, máxima de 18 graus. Em Mafra, Planalto Norte, mínima de 14, máxima de 16. Viramos a página para mais informações para ver que em Criciúma as temperaturas vão oscilar entre a mínima de 15 e a máxima de 17 graus. Em Lages, a variação vai ser entre 11 e 14. Em Joaçaba, no meio oeste do estado, mínima de 13, máxima de 15. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 16 e máxima de 21 graus. A seguir, destaque para o esporte com a Chapecoense em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja também uma reportagem especial sobre o Outubro Rosa, a campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Os detalhes após o intervalo. Continue com a gente. De volta com o Band Cidade, com uma notícia para os concurseiros e também para aqueles que desejam entrar para o serviço público. Os Correios anunciaram hoje um novo concurso público para ingresso imediato. Ao todo, vão ser ofertadas 3.511 vagas para ingresso imediato. Desse total, 3.099 são para nível médio na função de agentes, com salários de R$ 2.429,26. Outras 412 vagas de nível superior são para o cargo de analista, com vencimentos iniciais de R$ 6.872,48. Também são oferecidos benefícios como vale alimentação e vale refeição, vale transporte, auxílio creche ou babá, e a opção de contar com plano de saúde e previdência complementar. A empresa abriu o concurso para enfrentar uma demanda acumulada de mais de uma década sem contratações em nível nacional. 30% das vagas estão reservadas para pessoas negras ou indígenas. Outros 10% estão reservados para pessoas com deficiência. A inscrição começa nesta quinta-feira e vai até o dia 28 de outubro pela internet, no site ibfc.org.br. As taxas de inscrição são de R$ 39,80 para o nível médio e R$ 42,00 para o superior. As provas estão previstas para o dia 15 de dezembro. Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje, a 31ª rodada da competição reta final. E tem time catarinense em campo. Logo mais, a Chapecoense encara o Paysandu em Belém do Pará. Um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento.
Para o duelo diante do time paraense, o técnico Gilmar Dalpozo vai ter os desfalques dos zagueiros João Paulo e Bruno Leonardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, o lateral esquerdo Mancha e o meia Giovanni Augusto entregues ao departamento médico e o atacante Marcinho, em fase final de recuperação de uma lesão, também estão de fora. Por outro lado, o técnico vai ter os retornos do meia Tomás e do atacante Rafael Carvalheira, que cumpriram suspensão na rodada anterior. A Chapecoense é a 14ª colocada da Série B, com 34 pontos somados, e enfrenta um adversário que está apenas um ponto atrás na classificação. É um duelo direto da luta contra o rebaixamento. Paysandu e Chapecoense se enfrentam hoje às 9 horas da noite no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. Cobertura completa desse jogo amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC com o João Paulo Cardoso. E ainda falando de Série B, o torcedor do Brusque vai ter uma excelente notícia a partir dessa próxima rodada já. O time vai voltar a jogar no estádio Augusto Bauer. Depois de um ano inteirinho jogando longe de casa, nessa rodada o Brusque finalmente vai poder dizer que está em casa. Demorou, só na Série B foram 30 rodadas, mas a espera do torcedor quadricolor finalmente vai chegar ao fim. Na próxima segunda-feira, o Bom Filho a casa torna. O jogo contra o Ituano vai marcar a reestreia do estádio Augusto Bauer, agora com gramado sintético. E o quadricolor precisa dos 3 pontos para ficar mais perto de deixar a zona de rebaixamento. Os ingressos já estão à venda e variam de R$20 a R$60. Hora de conferir o que é destaque neste momento no portal TVBV Online. Vamos ao telão aqui do Band Cidade. Furacão Milton ameaça a Flórida. A gente vem acompanhando em nível nacional toda a cobertura do Furacão Milton, a passagem do Furacão Milton pela Flórida, muito preocupante com certeza. A gente fala também aqui do GP de São Paulo, que vai ter show do Alok, setlist dedicado também, setlist especial. Tem aqui, Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe decisões individuais do STF, muito polêmico, vai dar muito pano para manga este assunto ainda. Homem cai sobre casa ao tentar escalar até apartamento de ex-companheira. Tem também aqui, Vila Germânica abre as portas para a 39ª Oktoberfest Blumenau nesta quarta-feira. Inclusive, o desfile de abertura foi cancelado por causa da chuva lá em Blumenau. Inflação tem alta de 0,44% em setembro, segundo o IBGE. E descubra como apoiar jovens com acolhimento no programa de apadrinhamento de Palhoça. Tudo isso e muito mais, além dos nossos colunistas do portal, você acompanha em TVBV Online. É o nosso portal, você acessa a partir do QR Code que está na sua tela e fica muito bem informado com todos os destaques do estado catarinense, daqui da capital e também de todo o país. Vale a pena conferir. Olha, Outubro é Rosa, em alusão à tradicional campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. A repórter Cristine Luiz mostra agora pra gente como o diagnóstico precoce e também as opções de tratamento podem ser decisivas, uma aliança fundamental para as mulheres que lutam contra a doença. Olha só. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O câncer de mama afeta mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. E apesar da incidência de novos casos de câncer em mulheres, um fator considerado positivo é o diagnóstico cada vez mais precoce e os inúmeros exames que podem ser realizados para detectar a doença. A realização dos exames anuais que as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer, e a mamografia. Então, com isso, a gente consegue diagnosticar o câncer de uma maneira mais precoce e a gente sabe que a chance de cura do câncer de mama é muito maior o quanto antes ele for diagnosticado. Então, quando a gente faz a mamografia anual, a gente acaba conseguindo uma melhora na chance de cura das pacientes com câncer de mama. Neste centro especializado de oncologia, localizado em Florianópolis e que é referência no tratamento do câncer de mama, a paciente recebe atendimento completo feito por uma equipe multidisciplinar. Aqui, tudo é feito para proporcionar maior acesso aos serviços e contribuir para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, somente em 2024 serão mais de 73.610 novos casos da doença. Por isso, campanhas de conscientização como o Outubro Rosa são tão importantes.
A médica oncologista explica que fatores de risco como condição genética, uso de hormônios, obesidade, sedentarismo e consumo de bebidas alcoólicas contribuem para desenvolver a doença. Por isso, é fundamental reforçar os fatores de proteção. As mutações hereditárias também aumentam o risco de câncer de mama. E aqueles fatores de risco que a gente chama de modificáveis, como o tabagismo, o etilismo, a obesidade, que cada vez mais tem sido um problema, né? A obesidade é um fator de risco muito importante para o câncer de mama. A reposição hormonal, o uso prolongado também de anticoncepcionais são fatores de risco para o câncer de mama. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Reveja as nossas reportagens no portal TVBV Online. Isso a partir do QR Code que está na sua tela. Fique muito bem informado. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.